Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é Isa do blog Bertobio e hoje eu vim gravar uma videoaula pra vocês de zoologia dos vertebrados. É a nossa primeira videoaula daqui desse assunto, né? A gente finalizou em vertebrados no semestre passado e agora a gente começou com os vertebrados. É um pouco diferente. Então vamos começar. Essa videoaula vai ser um pouquinho longa, eu vou tentar fazer ela o mais rápido possível, porque eu tenho que agrupar um monte de grupinhos e não era o que eu queria, mas é o que vai dar tempo de fazer. Ou é isso, ou não vai ter vídeo. Então, peço muito que vocês tenham paciência. Se não conseguir assistir o vídeo inteiro, assiste um pedacinho, depois assiste outro pedacinho. Então, vamos lá. Então, em princípio, quando a gente fala de zoologia dos vertebrados, a gente tem na nossa cabeça como um dos principais, se não o principal grupo, os cordados, né? E a gente tem como 4 características exclusivas do cordados, que eles têm que ter essas características em alguma fase da vida, as seguintes. Notocorda, então em alguma fase da vida a gente tem notocorda, todos os cordados têm notocorda. Tubo nervoso dorsal também. Fendas faringianas ou branquiais e cauda muscular pós-anal, tá bom? Então, essas 4 características todos os cordados apresentam em alguma fase da vida, seja embrionária ou seja por toda a vida. Enfim, vai variar de grupo para grupo, tá bom? Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre 2 grupos. Primeiro vamos falar um pouco dos agnatas e depois a gente vai para os condrictes, que é o principal grupo que a gente vai falar hoje. Então, dos agnatas, primeiro eu vou falar características gerais deles pra vocês. Os agnatas, eles não possuem mandíbula, eles são filtradores. E aí, utilizando a ordem Ciclostomata, para citar alguns exemplos dessa classe agnata, a gente tem algumas características como corpo mole, com esqueleto cartilaginoso, nadadeiras ímpares, a dorsal e a caudal. Eles são raspadores, predadores, ectoparasitas, apresentam uma língua raspadora em forma de pinça e dentículos de queratina. Eles têm um funil bucal, a escama do corpinho é ausente, a mandíbula e a maxila é ausente, como eu disse pra vocês. E eles não têm ductos reprodutores especializados, tá? Então aí agora a gente vai falar de 2 famílias que são bem conhecidas, que é a família Mixinidae, que é a família do peixe-bruxa. O peixe-bruxa, ele é marinho, ele habita águas profundas, o que garante algumas características para eles. Então vamos pensar assim, em águas profundas ele não utiliza muito o olho, né, a visão. Lá embaixo a pressão é muito alta, então quanto mais a gente afunda, quanto mais a gente mergulha, maior a pressão. Então, 2 características são ligadas a isso. A primeira do olho que eu disse, o olho desses animais é degenerado e recoberto por pele. E a pele deles, do corpo, é resistente, inclusive tem um interesse econômico em cima dela. Se precisa estar lá embaixo e suportar altas pressões, é uma pele muito resistente, então o mercado fica de olho, obviamente. Eles vivem enterrados em galerias, eles são necrófagos, predadores de poliquetos, eles apresentam a notocorda como eixo de sustentação. O corpo é cilíndrico, apresenta um funil bucal com 2 placas córneas multicuspidadas, formando uma pinça protusível que é rodeado por 6 tentáculos. Então isso é uma característica que a gente consegue observar bem no animal e diferenciar ele de outro grupo. Então se eu pego um peixe-bruxa, na hora eu consigo ver que tem 6 tentáculos aqui ao redor da boca, a gente consegue já classificar. O tegumento é com glândulas especiais. Essas glândulas, elas vão produzir um muco que ele é filamentoso e tóxico, que é para defesa do animal. A maioria é dioica, podendo existir alguns grupos monóicos que realizam a autofecundação, mas a maioria é dioica. O desenvolvimento é direto, então eu tenho o ovo, depois eu já tenho um indivíduo jovenzinho, então não tenho fase larval. E a fecundação é interna, só que sem cópula, tá? Então eles se aproximam muito, mas eles não copulam. Agora a gente vai pra outra família, que eu não consigo falar o nome, eu acho que eu posso repetir 18 vezes, eu não vou conseguir falar certo, que é Petromyzontidae. Eu sei que eu tô falando errado, porque em latim a gente não fala o dai, a gente fala Petromyzontidae, não sei, Petromyzontidae, eu acho que é isso, mas enfim, né, gente? Eu não falo latim assim, então é isso. Lá no blog tá escrito o nome bonitinho pra vocês, não terem dúvidas. E é a família da lampreia. A gente conhece a lampreia, né? Pelo menos acho que a maioria das pessoas conhecem. A lampreia, a gente tem indivíduos que vivem tanto em água salgada quanto em água doce. O funil bucal é rodeado por ventosas. Eles apresentam uma língua raspadora com dentículos córneos.
7 pares de aberturas branquiais, olhos bem desenvolvidos, porque é um grupo que fica mais na parte rasa. Primeiro grupo que apresenta a coluna vertebral, então é um marco também, é um fato muito interessante desse grupo. Eles são micropredadores ectoparasitas, eles fazem a migração para a reprodução. Então vamos lá, vamos explicar. A gente tem indivíduos que são dulcícolas e indivíduos marinhos. Ambos grupos migram para se reproduzir. O que vai mudar? O indivíduo dulcícola, ele tem uma migração que a gente chama de migração local, que basicamente ele vai migrar para outro lugar também de água doce, mas um lugar menorzinho, com um fundo de pedra, que é onde ele prefere se reproduzir, porque diminui a predação. Então imagina, se tem um riozinho menor, você vai colocar ali os ovos, né, o desenvolvimento é indireto, a gente já vai falar sobre isso, mas aí as larvas têm mais chance de né, terem um sucesso. Enquanto que se eu colocar num rio grandão, a gente tem muitos predadores. E a migração dos marinhos, por mudar de ambiente, então o marinho ele também vai para um lugar menor, só que é um lugar de água doce, então ele vai estar mudando total. A gente chama de migração anádroma e é isso que acontece. Ambos vão para esse local de fundo com pedras e um lugar menorzinho. Então, como eu já disse, isso é para diminuir a predação, aumentar o sucesso da reprodução. Além disso, o que acontece de legal nesse grupo quando a gente fala de reprodução é que a fêmea e o macho morrem após se reproduzirem, para também garantir o sucesso ali da larva, né, dos filhos, porque senão vai ter competição. Querendo ou não, esses animais vão competir por alimento com as larvas, e obviamente se você tem um indivíduo adulto competindo com uma larva, o indivíduo adulto ganha, então meio que não teria chance da larva ir pra frente, então eles morrem meio que pra salvar os filhotes, meio que pra deixar que eles se desenvolvam. Então eles são dioicos, o desenvolvimento é indireto, a larva chama amocete, essa larva ela é filtradora ou micrófaga, então ela se alimenta dessas duas maneiras. E é isso que a gente tinha que falar sobre os agnatas, sobre essas famílias aí bonitinhas. E agora a gente vai entrar nos condrictes, que é o assunto que vai ficar até o final desse vídeo. Então vamos lá. Condrictes, a gente tem algumas características gerais, antes de começar a falar mais especificadamente de tubarão, mais especificadamente de raia ou até mesmo de quimera. Condrictes é uma classe, tá? E subclasse, a gente tem dois grandes grupos de subclasse, que é a Elasmobranque e a Holocéphale. Mas, primeiro vamos falar das características gerais. Os condrictes, eles apresentam escamas placoides, que são escamas que apresentam um espinho voltado para trás. O esqueleto é cartilaginoso. Agora eles já apresentam dentes verdadeiros, apêndices pares, então a gente tem um par de nadadeira peitoral e um par de nadadeira pélvica. A mandíbula ela é articulada com o crânio, a maxila é não fusionada. Apresentam fendas branquiais separadas, então de 5 a 7 pares geralmente, e órgãos e ductos reprodutivos pares, aqui já é mais especializado. Agora vamos falar um pouquinho sobre tubarões, sobre raias, sobre químeras. Tubarões e raias são pertencentes à mesma subclasse, que é a Elasmobranque, e a químera fica na outra, que é a Holocéphale. A maioria das características que eu vou falar aqui pra vocês é pra subclasse Elasmobranque, por motivos óbvios de a gente conhecer mais e, né, ser o maior grupo, mas a químera também entra. Em alguns momentos eu vou falar exclusivamente das químeras também. Então vamos lá, os tubarões, eles apresentam uma forma fusiforme do corpo, que é adaptada à natação, enquanto que as raias, elas são achatadas dorso-ventralmente, apresentam nadadeiras largas e expandidas lateralmente. E as químeras, elas apresentam o corpo alongado e pouco achatado lateralmente, e apresentam a primeira nadadeira com um espinho, e esse espinho tem uma glândula de veneno, tá? A gente vai meio que separar esses animais por partes do corpo. Primeiro a gente vai falar da cabeça. A cabeça desses animais apresenta duas narinas, uma boca ventral, olhos, que nos tubarões são laterais, e nas raias são dorsais, 5 a 7 pares de fendas branquiais e um par de espiráculos, né, para realizar as trocas gasosas. Então tudo isso fica na cabeça do animal. As químeras, elas apresentam um apêndice cefálico frontal, que a gente chama de clasper cefálico, que ele auxilia na copulação. A químera não tem espiráculo, então não apresenta, e apresenta 4 pares de arcos branquiais. Agora falando um pouquinho sobre a epiderme, a pele desses animais. A pele é com escamas placoides, como eu já tinha falado, que é um espinho curvo voltado para trás, coberto por esmalte e sustentado por uma placa basal de dentina. A raia apresenta um espinho na cauda.
Alguns tubarões e algumas raias apresentam glândulas granulosas, que é de veneno, tá? Também fica na epiderme. Aí todos esses animais, tanto a quimera, quanto o tubarão, quanto a raia, apresentam um muco pelo corpo. E esse muco, ele apresenta 4 principais funções que a gente vai falar aqui pra vocês. A primeira é de lubrificar, limpar, porque o muco, toda hora ele é reposto, toda hora ele é trocado. Então, qualquer sujeira que fique na superfície do corpo do animal sai na próxima troca de muco. Então, ele ajuda na limpeza do corpo do animal, ajuda na osmorregulação e reduz a resistência, tá bom? Agora vamos falar sobre as nadadeiras, que é muito importante, acho que é uma das principais partes aqui. A nadadeira a gente tem vários tipos. A gente tem peitoral e pélvica, a gente tem dorsal, anal e caudal. A peitoral, ela que vai dar o sentido pro animal de direito e esquerdo, lado direito e lado esquerdo. A pélvica, ela fica na região interna, ela fica bem região pélvica mesmo, assim, acho que é mais fácil de guardar quando você vê o animal. E no macho, a gente tem o clasper, então é muito mais fácil de achar ainda, porque você acha a nadadeira pélvica, você já acha o clasper. O clasper é o órgão copulatório, a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente, mas ele é só presente nos machos. Aí a gente tem a nadadeira dorsal, que a gente tem a primeira nadadeira dorsal e a segunda nadadeira dorsal. A gente tem a nadadeira anal, que é uma só, e a gente tem a nadadeira caudal, que é ela que promove a natação, a propulsão do corpo do animal, então é ela que faz realmente o animal nadar. E essa nadadeira caudal, ela é heterocerca, o que quer dizer que o lobo superior é maior do que o inferior. Isso vale mais para raia e tubarão. As químeras, por sua vez, apresentam 2 nadadeiras dorsais. A primeira é a mais alta e a segunda ela é mais alongada. A primeira, ela tem um espinho, que eu já tinha falado pra vocês anteriormente. As peitorais, as nadadeiras peitorais, elas que estimulam, elas que formam um padrão natatório desses animais, que são movimentos rápidos e articulados, e também tem a presença da nadadeira pélvica no caso da quimera. As raias e os tubarões bentônicos, eles perdem a nadadeira anal, então na raia a gente não acha a nadadeira anal, e os tubarões, que são mais bentônicos, digamos assim, também não temos. Agora, sobre o aparelho digestivo, que é a minha parte favorita, não sei porquê. Mas o aparelho digestivo desses animais é bem legal, eles são predadores, obviamente, acho que eu não precisava nem falar isso. A boca apresenta fileiras de dentes e botões gustativos. Os botões gustativos são o que possibilitam que eles sintam, né, o paladar da comida, do que eles estão comendo. Se faz sentido eles estarem comendo aquilo ou não. Aí depois vem uma faringe, um esôfago curto, vai pro estômago. O estômago é em forma de J. Depois do estômago a gente tem a válvula pilórica, que é o que fica entre o estômago e o intestino, é a regiãozinha. Depois a gente tem o intestino. Dentro do intestino a gente tem a válvula espiral, que basicamente é como se fosse um espiral mesmo de caderno. É muito bonito, é muito legal de ver. Eu tive a oportunidade de ver isso na aula prática lá na minha faculdade. E isso aumenta, essa questão de ser espiral, aumenta o tempo que o alimento fica dentro do intestino do animal. Então, aumenta a superfície de contato do alimento com o intestino do animal e o animal consegue reter mais nutrientes. Então, não passa rapidinho, passa devagarinho e o animal consegue ir com o tempo absorvendo mais nutrientes até que chega o momento que ele vai expulsar aquele alimento. Aí tem a glândula retal, que faz a excreção dos excessos de sais através da urina. E a gente tem a cloaca. A cloaca, basicamente, é presente nesses animais. Ela é uma abertura que une o aparelho urogenital do animal e o sistema digestivo, né? No caso, o ânus do animal também sai ali. Então, a cloaca é por onde sai tudo. Então, todos esses buraquinhos que eu falei pra vocês ficam na cloaca, e a cloaca que é responsável por liberar tudo de uma vez. Aparelho circulatório. A circulação deles é simples, quer dizer que no coração só passa um tipo de sangue, que nesse caso é venoso. Mas eu não estou falando que na circulação deles só tem sangue venoso. Estou falando que no coração só passa venoso. Que eles têm também os 2 tipos de sangue, venoso e o arterial, né? Ou oxigenado, como vocês preferirem. E é uma circulação fechada, né? Porque apresenta capilares e tudo mais. Ponto negativo, nesse caso, no caso desses animais, da circulação ser fechada, é que a pressão sanguínea diminui quando passa pelas brânquias. Então, quando o sangue passa por lá, diminui a pressão. Vamos lá. O corpo recebe o sangue, que acabou de sair das brânquias, que está oxigenado, e espalha para todo o corpinho do animal. Esse sangue vai, oxigena todas as partes e volta para o coração venoso. Aí passa no coração venoso, o coração vai bombear para
pras brânquias e as brânquias fazem a oxigenação de novo. Então, tipo, é muito simples, muito mesmo. Só que tem um ponto muito legal no coração deles, que chama cone pulsátil. O cone pulsátil, ele meio que faz o papel de uma válvula, ele impede que o sangue volte. Então, por exemplo, o coração vai e bombeia o sangue. Se não tivesse esse cone pulsátil, possivelmente o sangue ia voltar um pouquinho. E o cone pulsátil não deixa, o cone pulsátil meio que fecha e não deixa. Se o sangue volta, ele vai ter que ir pra lá, ele não tem como voltar pra trás, ele vai ter que ir pra frente. Agora estamos no sistema respiratório, o tubarão, a água entra pela boca, depois vai pras fendas branquiais e depois pro espiráculo da raia. Entra pelo espiráculo e vai pras brânquias ventrais. Os capilares é onde ocorre a troca gasosa, então de CO2 para O2, é onde oxigena o sangue e tudo mais. Agora falando sobre excreção, regulação, acho que se eu pudesse citar uma coisa só pra vocês que é muito importante desse grupo sobre excreção, é que basicamente eles são animais que são hipertônicos em relação ao meio, que é meio difícil, né, meio raro, porque imagina, esses animais vivem no mar, e aí a gente fala que ele é hipertônico. A maioria dos animais vivem no mar, desses animais que eu tô falando pra vocês. E a gente fala que ele é hipertônico, ou seja, ele é mais concentrado que a água do mar. E isso se dá porque ele retém ureia. Então, quando ele retém ureia, ele fica hipertônico. E isso é muito importante pra eles. Eles não fazem isso por, sei lá, não sei, não tô fazendo nada hoje, vou reter ureia. Não, eles fazem por um motivo, porque aumenta a flutuabilidade desses animais. Então, é muito legal. É uma adaptação deles aí. Agora eu vou falar sobre órgãos dos sentidos, que também é muito importante. Visão. Esses animais apresentam olhos bem complexos até, pelo menos ao meu ver. Eles apresentam íris, retina. A retina deles tem poucos cones, ou seja, poucas estruturas que ajudam na formação ali das cores. E bastante bastonete, que auxilia nos contrastes luminosos. A gente tem o cristalino também. E a gente tem uma estrutura que chama tapetum lucidum, que ele meio que controla a quantidade de luz que fica ali dentro do olho, que passa ali pro olho. A gente tem o olfato, que ele é mais desenvolvido. E ele é o mais desenvolvido, na real, né? Isso se dá por causa do tecido preguejado que tem no olfato desses animais, né? Nas narinas e tudo mais. E a gente tem no paladar, que eu já tinha falado pra vocês, sobre botões gustativos. A gente tem uma estrutura que chama linha lateral. A linha lateral ela é constituída por neuromastos, que eu vou deixar lá no blog pra vocês o que significa neuromastos, que é bem importante saber. Mas basicamente a linha lateral ela recebe e responde a estímulos mecânicos, como por exemplo, se a vibração da água tá diferente, ou se por exemplo a pressão tá alta e isso tá relacionado com profundidade, temperatura, pH, tudo isso, a linha lateral consegue receber, ela percebe, ela é bem sensível mesmo. A audição, basicamente os animais têm ductos endolinfáticos que vibram. E aí, quando vibra, dentro desse ducto endolinfático tem a linfa, que é um líquido. Então, esse líquido vai vibrar. E a gente tem a mácula neglecta, que ela faz a recepção sonora. E a audição é percebida a longas distâncias, a altas ou baixas frequências. Então, também é bem desenvolvidinho. Aí a gente tem o tato, que basicamente é uma rede de nervos terminais. E a gente tem as ampolas de Lorenzini, que ela faz percepção de estímulos elétricos. E isso é muito importante, tanto para conseguir predar e perceber quando, nossa, será que possivelmente eu vou ser predado? E também para navegação, porque né, a gente é um grande campo eletromagnético e o animal consegue se guiar por isso. Então ele utiliza muito as ampolas de Lorenzini. Agora, quanto à reprodução, são animais que fazem a fecundação interna, porque apresentam o clasper, que eu falei pra vocês que é um órgão copulatório, que é presente somente no macho. São animais que apresentam uma fecundidade bem baixa, o que quer dizer que poucos filhotes vêm. E a maturidade sexual é tardia, o que quer dizer que eles começam a se reproduzir depois que eles estão, sei lá, com uns 2 anos, o que é bem tarde pra esses animais, tá? Então, quando a gente pode falar de características do sexo masculino, né, nesse caso desses animais, a gente pode falar do clasper e do testículo. E feminino, a gente pode falar de ovário, oviducto. Tem uma glândula que chama glândula nidimentária, que ela faz uma membrana de albumina, uma membrana colágena, que tem função nutritiva e protetora em volta do ovo. E também é muito legal que as fêmeas conseguem armazenar esperma, então elas conseguem fazer uma desova parcelada, tá? Quem já estudou comigo, quem já viu meus vídeos, ou enfim, quem já estudou zoologia dos invertebrados já deve ter visto isso em outros grupos também, porque é bem frequente.
E aí a gente tem 3 grandes estratégias de reprodução desses animais. E a gente tem a oviparidade, a ovoviviparidade e a viviparidade. Agora, antes da gente falar dessas estratégias específicas desses animais, eu vou falar no geral o que é ovíparo, ovovivíparo e vivíparo. Ovíparo é aquele que joga o ovo no meio e o ovo vai se desenvolver dependendo do 100% do vitelo e no meio, então não tem nenhum tipo de relação assim com a mãe, digamos assim. Agora, o ovo vivíparo, o ovo fica no interior da fêmea, mas ele se nutre apenas do vitelo. Então eu não tenho, por exemplo, né, vou falar do nosso caso, um cordão umbilical, uma placenta, algo que ligue de fato. Então o ovo tá dentro de mim, mas assim, não depende de mim, não depende do que eu como, não depende de nada. E a gente tem o vivíparo, que tem a relação embriônico-materna, que depende da corrente sanguínea da mãe. Agora sim, a gente vai entrar nas características desse grupo. A oviparidade, ela é uma estrutura... A oviparidade, ela é uma estratégia basal, uma estratégia primitiva. O ovo, ele tem filamentos e a gente tem a esclerotização da queratina. Então o ovo, ele tem uma casquinha mais dura, porque pensa, ele vai ter que sobreviver no meio, então ele tem que ser mais rígido, ele tem que ser mais protegido. E a gente tem 2 tipos, a estendida e a retida. A estendida, ela acontece totalmente no meio e a retida, ela fica retida na fêmea e pouco antes de eclodir o ovo vai pro meio. Aí a gente tem a ovoviviparidade, que a gente tem 2 tipos também, a gente tem a lecitotrófica e a ovofágica. A lecitotrófica é quando o embrião se alimenta somente de vitelo, como eu já tinha dito pra vocês. Então ele fica dentro da mãe, mas se alimenta 100% de vitelo. E a ovofágica é quando ocorre a eclosão do filhote ali, do embrião, dentro da barriga da mãe. E aí ele vai e estimula a parede do útero da mãe, a mãe começa a ovular, né? Começa a oocitar. E aí libera oócitos pra esse filho, pra esse filhote, e ele come oócitos, tá? E às vezes pode acontecer até uma competição intrauterina, então um filhote come o outro. E a gente tem a viviparidade, que é uma relação embriônico-materno. Acontece a nutrição por estrutura semelhante e análoga à placenta. A placenta é uma exclusividade de mamífero, mas nesse caso é uma estrutura análoga, uma estrutura que é parecida. E isso faz com que a fecundidade relativa que eu falei pra vocês que é baixa, aumente, porque tá protegido dentro da barriga da mãe, então mais filhotes conseguem vingar, digamos assim. E a gente tem um tipo especial ainda, que é a trofonemática, que é dentro de viviparidade, que é quando ali na parede do útero eu tenho trofonemas. Trofonemas liberam substâncias lipídicas branquinhas que são semelhantes ao leite materno, então nos lembra o leite materno. Tá bom? Então é isso, o vídeo ficou enorme, eu peço 1000 desculpas por ter deixado chegar nesse nível, não vou deixar acumular mais matéria de zoologia nesse canal. Escrevam o que eu estou dizendo, semana que vem eu já venho com um vídeo novo da matéria que eu vou ter amanhã. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo. Tem post no blog, tá linkado aqui, já faz tempo que tem post no blog, geralmente sai o post muito antes que saia o vídeo. Então se eu fosse pra vocês, eu ia lá no blog, colocava o e-mail, cadastrava pra receber sempre, tipo, Bartolbinha postou um post de tal coisa, ou acompanhar mesmo, todo dia entrar lá e ver o que saiu de novo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo!